Valor. De volta aqui na nossa programação, BMC Marketing ao vivo, 3 horas e 4 minutos. A gente segue repercutindo o pós-Copom, né? Notícias importantes, análises importantes, repercussão no mercado financeiro, repercussão na economia brasileira, de toda essa decisão que a gente viu ontem pelo Comitê de Política Monetária do Banco Central. E agora a gente continua esse assunto, continua repercutindo aqui com o economista da Guide, o Rafael Pacheco, já está aqui conosco. Rafael, seja muito bem-vindo, prazer falar contigo, boa tarde para você. Prazer, boa tarde, obrigado pelo convite. Ô, Rafael, queria começar falando contigo, né, a respeito dessa decisão. A gente já viu algumas repercussões, a gente já viu algumas falas, principalmente o ministro Fernando Haddad falando que foi uma decisão técnica do Banco Central, muitas pessoas falando que foi a melhor decisão, inclusive, justamente para não trazer tantas incertezas em relação aos próximos passos do Banco Central. Queria saber a sua visão, a sua análise nesse dia após Copom, né? Diante de todas essas análises que a gente já viu, diante de tantas declarações que a gente já ouviu a respeito dessa decisão, como que está a sua impressão? Como que você viu essa decisão? Como que você viu essa conjuntura toda pintada pelo Banco Central? E, claro, né, as expectativas que temos aí pelos próximos dias. Claro. Bom, acho que assim, primeiro tem que sempre levar em conta que essa foi uma decisão bem dividida, e não só dentro do Copom, né, a gente viu talvez a decisão mais dividida em termos de votos na história do Copom, mas também no mercado, né, então quando a gente olhava um pouco antes da decisão, o mercado estava bem dividido, cerca de 60 a 40 de chance para cada uma das opções, né, 25 ou 50. Então, acho que assim, tinha argumentos para as duas opções. Na nossa visão aqui, a gente acreditava que era mais provável um ajuste, um corte de 25 basis points, isso mais por uma questão de comunicado, né? Então, a gente via o último comunicado bem mais rock do que foi esse último, né, de ontem. E por isso a gente acreditava que era mais consistente com o que ele estava sinalizando, né? Agora, é sempre importante ter em vista também a mudança de cenário, né? Acho que, quando a gente olha para a inflação, né, a gente viu dois dados, o IPCA 15 e o IPCA, né? O IPCA 15 mostrou uma inflação de serviços um pouco mais persistente, mas aí o IPCA já mostrou ela caindo um pouco mais, e de qualquer forma os dois mostraram uma desinflação bem forte nos principais componentes, né? Então, foi de fato um mês mais positivo em termos de, mostrou que a inflação tem queda, atividade econômica, né, sinais mistos também, mas quando a gente olha a IBCBR, por exemplo, mostrou uma contração bem maior que o mercado estava esperando, então uma contração de 2%, então, de fato, o cenário mudou, né? Acho que foi uma decisão positiva, né? Ao mesmo tempo em que ele conseguiu diminuir um pouco as pressões políticas sobre ele, é óbvio que esse não era o objetivo, né, mas no final acabou conquistando isso, como a gente vê pelas falas do Haddad e outros participantes do governo e do Congresso, e ao mesmo tempo fez uma decisão que tecnicamente tinha motivos para isso, né? Acredito que foi uma decisão bem técnica, apesar de a gente, claro, sempre ver algumas incertezas quando olha para o comunicado, mas ainda assim a ata pode trazer mais detalhes sobre como foi essa discussão e decisão, né? Muito bom. Ô Rafael, acho que até a gente estava discutindo aqui, eu tenho uma opinião, e aí eu queria saber se você concorda ou não em relação às próximas reuniões. Até o Felipe falou assim, acho que palavras aqui do Sérgio, nosso grande amigo aqui, gestor, fala assim, o mercado pede A e já leva B, enfim, sempre está pedindo mais, né? Será que nas próximas reuniões os diretores que voltaram para o meio podem querer voltar para um 0,75, mesmo que não seja esse resultado, não seja essa opinião? A gente pode ver 1, 2, 3 votos ali solicitando 0,75 dentre os atuais diretores? Sim, acho que é possível, claro, sempre dependente dos dados, mas, claro, né, a gente tem esses dois novos membros, né, que foram
A gente ainda está querendo aprender um pouco mais sobre qual que é a visão deles, mas, no geral, acho que pode ter algumas dissidências nas próximas reuniões, né? A minha avaliação é que essa sinalização que ele deu de mais cortes da mesma magnitude é justamente para evitar que o mercado espere um ajuste muito forte aí na política monetária, né? Uma descompressão na política monetária. Mas seria possível, né? Se os dados continuarem ajudando, acho que não necessariamente seria algo ruim, né? Pode ser adequado dependendo dos dados. Mas, na minha avaliação, eu não acredito que isso vai ser uma maioria entre os membros até o final do ano, pelo menos, né? Depois a gente sabe que vão ter mais 2 membros que vão ser trocados dentro do Copom, né? Inclusive 2 membros que votaram por um corte menor nessa reunião, né? Então a gente vai ter mais membros dovish, como a gente diria assim. Então, acho que para ter um consenso para de fato ter esse corte de 75, acho que seria mais lá para o ano que vem, quando a gente tiver, além de ter mais dados, né? A gente também vai estar mais próximo, por exemplo, de um possível corte de juros lá nos Estados Unidos, em outros países desenvolvidos, e também vai ter uma maioria dovish, como a gente fala. O Rafael, até uma surpresa que a gente está vendo aqui no Ibovespa, principalmente, assim, acho que todo mundo ali viu, acompanhou a WZ e falou assim, nossa, a Bolsa vai abrir amanhã subindo 5%, né? Varejista vai subir 10%. E não é bem isso que a gente está vendo hoje, nessa quinta-feira. Você acha que já está 100% precificado, né? Esses próximos passos? Qual que é o recado de quem está olhando o Ibovespa hoje e está desanimado, ou seja, se decepcionou com a reação do Ibovespa hoje? Eu acho que assim, primeiro que tem que ter em vista que esse corte de juros já era bem esperado, né? Claro que ainda tinha uma dúvida com relação à magnitude dele, mas o corte em si era bem esperado. Algumas apostas já estavam mostrando até a possibilidade de um corte de 75, né? Mesmo que minoritárias, ainda é importante ressaltar isso, né? Então, eu acho que o Copom, apesar de ter uma avaliação de cenário econômico, que na minha avaliação é um pouco dovish demais para o que ele tinha mostrado recentemente, quando ele faz a prescrição futura, ele tentou dar uma mensagem que contrabalanceasse esse comunicado, né? Então, é justamente isso que a gente estava conversando aqui, né? Deixar quase que fechadas as portas para um ajuste maior das taxas de juros nas próximas reuniões, né? Então, isso eu acho que foi um ponto que pesou, né? A gente ter essas portas quase fechadas para as próximas reuniões, ou pelo menos na próxima. E também acho que o cenário externo também não está ajudando muito hoje, né? Aí seria um pouco a conjunção dos 2 fatores, mas diria que sim, o principal seria, de fato, essa sinalização para as prescrições futuras da taxa de juros, que acabou pesando um pouquinho sobre a Bolsa, né? Mas, enfim, a perspectiva para a Bolsa ainda é positiva quando a gente pensa no longo prazo, né? Maravilha. Rafael, eu tenho uma discussão, inclusive, né, sobre, claro, os próximos passos até o fim do ano, né, se vai chegar ali nos 11,75, se pode vir um pouquinho abaixo, mas também tem uma discussão sobre o tamanho do ciclo, né, se o ciclo vai ser muito extenso, levando até o segundo semestre do ano que vem, para chegar ali no mínimo, né, cerca dos 9% projetado pelo mercado, ou se vai ser um ciclo um pouco mais acelerado, talvez o Banco Central dando alguns cortes um pouco mais aprofundados a partir do primeiro trimestre do ano que vem. Como que é a sua percepção a respeito disso, né? E as diferenças ou, de repente, benefícios, malefícios de ter um ciclo um pouco mais acelerado para o corte de juros e já chegar, né, naquele patamar previsto pelo mercado? Sim. Assim, minha visão, nossa visão aqui na casa é que seria um ciclo que terminasse lá no final do ano que vem, em 8,75 e parasse por aí, né? Acho que tem condições que podem ser criadas para estender esse ciclo, né? Acho que um ciclo com maior parcimônia, como o próprio Banco Central mencionou no último comunicado, seria mais benéfico no sentido de que ele permite, no final das contas, uma taxa menor, né? Então, acho que acelerar muito agora no começo, os cortes da Selic acaba gerando um risco, uma vez que as expectativas estão desancoradas, né?
e há uma expectativa também de que o IPCA volte a subir agora nesse segundo semestre, né, por conta, mais questão matemática, né, por conta da volta dos tributos, enfim. Então, tem muito risco ainda e eu acho que não seria um momento adequado para acelerar os cortes de juros. Mas, como eu disse, né, tem condições que estão sendo criadas para a gente conseguir um ciclo maior, né? Então, por exemplo, a própria reforma tributária, acho que sempre, nunca é pouco ressaltar a importância dela para a economia, né, tanto em termos fiscais como em termos de produtividade. Arcabouço também, né, enfim, a gente já sabe como vai ser ele, ainda precisa ter aprovação final, mais uma questão burocrática, mas já teve os seus principais pontos. E tem essa questão do ajuste fiscal, que se o governo vai conseguir ou não, né? Então, acho que daqui para frente, o principal ponto para a gente entender onde que pode terminar esse ciclo vai ser se o governo vai conseguir esse ajuste fiscal que ele prometeu, né? Além, claro, né, se lá fora a gente vai ter um corte dos juros mais cedo no Fed e outras economias, mas assim, pelo que a gente consegue controlar, o principal é o controle fiscal, controle dos gastos pelo governo. Mas olha, hoje o ministro Haddad estava falando agora há pouco, né? Eu percebi uma fala dele bem interessante, né? Ele falou que um estímulo para a economia, ele não vê sendo muito pelo lado do fiscal, vê sendo mais pelo monetário, né? Então, acho que isso já mostra uma visão que a gente poderia dizer que gera um otimismo para a economia, né? Ou seja, ele não está vendo, não quer fazer um descontrole das contas públicas mesmo em vista de uma desaceleração econômica, né? Ele tem na sua cabeça essa necessidade, uma responsabilidade fiscal e claro, né, a gente sempre quer ver ele de fato realizar, não só falar nos discursos, né? Mas é o que a gente tem visto agora, desde o começo do ano até agora, tem surpreendido bastante, e acho que se as coisas continuarem andando bem, a gente tem a possibilidade de uma Selic abaixo do neutro, né? Que daí vai, enfim, variar do que você considera o neutro, mas seria mais ou menos entre 7 e 7,5. O Rafael, quando a gente fala para o cenário base, o que seria upside, o que seria downside nesse caminho? Eu digo, tanto final de 23 como final de 24, tendo esse horizonte de tempo, no sentido assim, por exemplo, a gente pode ter, começa a se falar sobre reforma administrativa. Não sei, parece muito distante, né? Lembrando que a gente tem eleições municipais no caminho, enfim. O que poderia ser ainda upside adicional? A gente tem, por outro lado, surpresa positiva das agências de risco, também pode se traduzir numa menor percepção de risco, menor custo de capital. E downside também a gente tem, por exemplo, o Banco Central Europeu, inglês ainda subindo juros, enfim, temos diversos catalisadores que poderiam atrapalhar todo esse cenário. Enfim, o que pode modificar e o que você alertaria nos dois lados, né, daqui para frente? Um lado positivo e um lado negativo para a política monetária? Bom, acho que do lado positivo, eu acabei falando um pouco, né? Você mesmo mencionou reforma administrativa. Se conseguisse aprovar essa reforma quanto antes, seria positivo, mas realmente eu acho que tá vai ser um pouco difícil, né? Principalmente conseguindo isso em ano eleitoral. Mas, fora isso, a gente poderia ter também, por exemplo, o governo conseguir de fato, né, esse ajuste das contas públicas, se ele está prometendo, conseguir aumentar a arrecadação, né, porque no final das contas esse é o plano do governo, conseguir um ajuste via arrecadação, né, via maior quantidade de tributos. Também, né, sempre tem a questão do externo, né, se a inflação vai continuar caindo, se o Fed vai ter as condições aí para cortar os juros no ano que vem. Acho que nesse ano ainda a gente deve ter mais alguns aumentos de juros na Europa. Acho que nos Estados Unidos, na nossa avaliação, ainda já parou por aí as taxas de juros, né? Já parou de subir os juros. Mas pelo menos em outros países desenvolvidos, como no próprio BCE e o Banco da Inglaterra, pode ainda ter mais alguns aumentos, né? Então, isso aí acaba sendo um risco do lado negativo também, né? Agora, o principal risco, né, que inclusive o próprio Banco Central menciona, com relação à inflação, dos núcleos de inflação e na inflação de serviços, né, serviços subjacentes principalmente. Isso aí é algo que
praticamente todos os economistas vão concordar, praticamente todos estão falando desde o começo do ano, a inflação de serviços está muito elevada, os núcleos ainda estão bem acima do adequado para a convergência da inflação para a meta, bem acima de um histórico recente também, né? E isso aí, na minha avaliação, é o maior risco de downside aí, né? A inflação continuar caindo aí nos principais, no headline, né, como a gente chama, mas esses núcleos e essa inflação de serviços continuar elevada, né? Isso aí acho que acaba pegando muito também na atividade, né? Se a atividade continuar muito resiliente, pode manter a inflação mais persistente, e por consequência, né, a gente não vai ter a queda da expectativa de inflação que é tão necessária, né, para o Banco Central conseguir um corte de juros, um ciclo de corte de juros mais alongado, né? Então, como eu mencionei antes, a gente está com a expectativa do Focus e do própria projeção do Banco Central acima da meta para o ano que vem, no caso do Focus até 2025, e isso é o grande risco, né? A nossa avaliação aqui é de o Banco Central ter que parar esse ciclo de corte de juros antes do que a gente está esperando, né? E eventualmente ter que fazer uma pausa mais longa até continuar cortando, né? Uhum. Ô, Rafael, só uma última pergunta em relação a um pouco menos política monetária, mas agora os seus efeitos, né? Como é que você vê nesse segundo semestre, vamos dizer assim, da agosto agora até o final do ano, em relação à atividade? Né? Você acha que o empresário, sobretudo quem depende de crédito, já começa a ter um efeito, melhorar, a gente já começa a ver um impacto na confiança do empresário? Porque tem muita gente falando que esse segundo semestre, final do ano, vai ser muito fraco, né? Os indicadores mostram que a economia está parada, está muito fraca. Olhando para o primeiro trimestre, talvez tenhamos trimestres muito próximos de zero, né? Como é que a gente começa a ver o empresário reagindo a esse início de queda da Selic, né? Então, infelizmente, acho que é uma consequência da política monetária, né? A política monetária sempre funciona com uma defasagem, regrinha de bolsa, aí a gente pode considerar uns 18 meses, mas isso aí ainda mostra que vai ter um impacto ainda mais forte agora nesse segundo semestre sobre a atividade econômica, né? Então a gente espera, de fato, né, que a gente tenha 2 trimestres aí bem próximos de zero, nos próximos dados de PIB, concessão de crédito deve continuar piorando, inadimplência, confiança do empresário normalmente é um dos primeiros fatores aí que começa a melhorar também, né? Então, com a Selic caindo, a gente pode ver já, na verdade, antes de cair, a gente já vê alguma redução dos juros, né? Quando a gente olha para a curva de juros, ela já fechou e isso acaba impactando na ponta com alguma defasagem, né? Então, a gente já pode ver, começar a ver algum crédito mais barato, mas isso vai demorar um pouquinho ainda, até porque foi um corte muito pequeno da Selic. Então, acho que para, de fato, ter um efeito de amenizar a política monetária, amenizar essa contração da atividade econômica que a gente está esperando, vai demorar um pouquinho ainda, né? Más notícias, mas infelizmente é assim que funciona a política monetária. A gente tem uma perspectiva aí de um PIB um pouco pior para esse segundo semestre, e não necessariamente seria algo muito ruim, né? A gente viu a economia brasileira surpreendendo bastante no primeiro trimestre, mais com questão do agro, mas, por exemplo, no começo do ano a gente já estava prevendo um PIB mais próximo de praticamente estabilidade aqui nesse ano, né? Hoje a gente já está vendo um PIB crescendo mais de 1%, né? Então, nesse sentido, acho que os impactos da política monetária, a contração, que na verdade não é nenhuma contração, né? Uma desaceleração do crescimento do PIB para esse ano, acho que vai ser bem menos ameno do que a gente bem menos forte, desculpa, do que a gente estava prevendo no começo do ano e pode até mesmo surpreender, né? Quem sabe, dependendo das condições tanto externas como internas. Ô, Rafael, uma última questão também da minha parte o Sarravalho falou de atividade, a gente tem falado bastante sobre política monetária e um tema importante também que acaba, né, pegando um pouco dessa questão a respeito dos juros é a questão inflacionária, principalmente quando a gente fala de alguma movimentação em relação aos combustíveis, né? A gente tem visto Petrobras segurando um pouco repasses, né, de combustíveis. Hoje
Claro que a defasagem está um pouco menor do que estava nos últimos dias, mas o petróleo sobe no cenário internacional, o dólar sobe no cenário internacional, talvez a gente tenha algum impacto um pouco maior a respeito disso nos próximos dias na Petrobras, aumentando um pouco a defasagem. Eu queria saber a sua visão sobre esse cenário, se de repente, agora que o juro caiu, agora que já tem um horizonte um pouco mais favorável para a queda de juros, se de repente a Petrobras pode fazer algum tipo de movimento de elevar o combustível, de tentar equiparar com o cenário internacional e isso trazer algum tipo de consequência na inflação, já que saiu um pouco do radar do cenário essa questão. Você avalia que isso pode ser possível? Quais os impactos que isso pode trazer na inflação e, de repente, nas decisões futuras também do Banco Central? Tá. Assim, de fato, né, acho que eu já vi algumas pessoas escreverem sobre isso, né, que existia essa possibilidade, né, da Petrobras estar segurando os preços. Acho que, assim, a política da Petrobras mudou, né, então ainda tem muita incerteza sobre isso, eu não sou analista do setor, não posso dizer com detalhes como que vai ser a perspectiva para os ajustes no futuro, mas é fato que em algum momento ela vai ter que fazer esse ajuste, né? Então, como o Banco Central começou o corte de juros, né, a perspectiva é que o dólar comece a subir um pouco mais, né? Então, isso aí poderia levar um petróleo, uma gasolina um pouco mais elevada, tendo em vista que o petróleo também está subindo um pouco, né? Então, tudo isso teria um impacto na inflação. Acho que sim, tem dois grandes riscos assim para a inflação que são mais externos, vamos dizer assim, na minha visão, né? Primeiro, essa questão da gasolina, porque depende também do preço das commodities, do petróleo principalmente, mas também a questão do El Niño, né? Então, sei, enfim, então, ainda tem muita incerteza se vai ter um El Niño forte ou não, mas são dois fatores que ajudaram bastante a cair a inflação nos últimos meses, né? Então, combustíveis, alimentos, e também a gente pode até citar mesmo um novo programa de automóveis do governo, né, que também ajudou a queda dos preços deles. Tudo isso aí foram fatores que, em tese, seriam temporários, né? Então, esse aí acaba sendo um grande risco quando a gente olha para os próximos meses, né? Na Petrobras, no caso, não acredito que em um primeiro momento isso aí vai ter um impacto nas decisões do Copom, uma vez que acaba sendo algo mais pontual, né? Então, o Copom olha o conjunto dos dados. Mas se, de fato, a gente vê a volta dos preços de petróleo mais elevados daqui para frente, e o dólar, como eu mencionei, né, que tem uma perspectiva de um aumento também nos próximos meses, aí poderia gerar algum risco, né? Então, inclusive, um dos motivos que a gente acreditava que um ajuste mais parcimonioso, de 0,25, poderia ser mais adequado, porque acaba tendo impacto também no dólar, né? E a gente tem todas essas incertezas que eu mencionei que poderiam levar a uma aceleração da inflação, né? Então, acaba sendo mais dependente dos preços externos, novamente, né? E como que a Petrobras vai reagir com relação a isso, né? Não preciso dizer que, caso a gente tenha a expectativa de que tenha alguma pressão política sobre a Petrobras, também poderia ter algum impacto negativo na Bolsa, né? Mas, no momento, sim, acho que não dá para tirar nenhuma conclusão por enquanto. Perfeito. Rafael, quero agradecer sua participação aqui com a gente. Obrigado pelo seu tempo. Obrigado por atender nosso convite. Volte sempre. Um abraço para você e uma ótima semana. Claro, obrigado. Sempre à disposição. Valeu. Rafael Pacheco, economista da Guide, aqui com a gente, repercutindo esse dia after, esse day after, para falar a verdade, do Banco Central. E agora são 3 horas e 28 minutos, a gente segue falando aqui com o Marco Saravalli. Rapidinho antes do nosso intervalo, Saravalli, notícia importante, o ministro Fernando Haddad falou exatamente o seguinte: nunca ouvi de nenhum membro do governo, muito menos do presidente Lula, qualquer intenção de colocar Guido Mantega na Vale. Era um pé atrás, uma cautela do mercado com algum problema de governança em relação à Vale, principalmente por conta de colocar Guido Mantega na presidência, conselho de administração ou qualquer cargo que o valha. Ministro Fernando Haddad negando essa informação.
boa notícia para o mercado? Traz uma tranquilidade? Bom. Ou como é que você vê isso? A princípio, os acionistas de Vale respiram aliviados